Lá, ao vivo, estamos ao vivo aqui, uma live surpresa aqui do canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. Já estão aqui no chat Fritz von Forstweiler, João Pedro Mucheroni Covolon, Mauro Vidal, Lil Dequete, e tá o pessoal aqui, muita gente aqui estava lá na live do Merlin, a live do Merlin deu um problema lá, eu estava no canal dele, e a gente resolveu vir para cá, aproveitando aí que a gente estava conversando, uma conversa muito boa, a gente estava falando sobre racismo, a gente estava falando sobre religião, entre outros assuntos aí, política, e aí eu vou apresentando a vocês, para quem não conhece aqui no meu canal, Merlin das Trevas aqui, o cara que fala muito sobre política, sobre questões relacionadas ao Brasil, também entende pra caramba de direito e de economia também. E também temos aqui o professor Barba Dialética, também, professor Daniel, que ele entende bastante de história, sociologia, e tem uma militância muito interessante aqui na internet, que ele fala, tem um canal, né, um canal chamado Barba Dialética, depois eu vou deixar aí na descrição, e aí a gente estava conversando lá, como deu problema lá na live do Merlin, eu decidi abrir essa live surpresa aqui, a gente vai ficar aqui por enquanto. Já peço para vocês se apresentarem aí e começarem a escolher o assunto aí que a gente vai debater. Sim, para quem não me conhece, eu sou o Merlin, para quem conhece também. E é isso aí, dê um like, compartilhem. Deu um, entre aspas, problema lá no meu vídeo, mas vamos ver se aqui não vai dar esse problema, né? Isso aí, galera. Primeira vez aqui no Eduardo Lima. Legal demais estar aqui, meu amigo Eduardo, meu amigo Merlin. E vamos trocar uma ideia aí, falar umas bobeiras mais um pouquinho até a gente dormir. Tamo junto aí, é nóis. Então, sobre o que mais vocês queriam falar mesmo? A gente estava falando lá sobre o filme Marighella, né? Que você não gostou, né? Sim, a gente tá falando Marighella do Covas, né? Da centro-esquerda. E do Marighella foi o que eu falei, né? Pra mim ele não tem densidade, não tem emoção, né? Então, eu, pelo menos, foi um filme muito apático. Eu assisti até o final, porque a minha mãe assistiu o começo e dormiu, né? Aí eu fui direto, mas se ela não tivesse dormido, eu ia ter que tirar, porque tava muito, muito aquém, realmente. E principalmente pelo que o povo fala do Marighella, né? Então eu deduzo que ele tem uma história interessante e que daria para ser um filme muito mais denso e com muito mais emoções, né? Para mim não souberam construir nada ali, tirando a primeira cena lá do trem e e aquela hora lá daquele cara barbudo que eu não lembro o nome lá que ele tá brincando lá com o rapaz e tira a arma do rapaz, deixando ele sem, e acontece aquilo que acontece lá no filme, tirando aquele ali, muita enrolação, muito espaço vazio, então é por isso que eu não gostei. Se fosse. E pela expectativa, né? Porque o povo falando que realmente a vida do Marighella foi uma vida riquíssima nessa questão de militância. Pra mim, ele no filme não conseguiu passar, não. Bom, eu gostei do filme, eu acho que vale a pena o pessoal ver para tirar a sua própria conclusão. Assim, eu acho que finalmente fizeram um filme, assim, vamos dizer. ah, É lógico que eu não vi todos os filmes, né? Mas pelo menos assim, pelos filmes que eu vi, eu acho que agora fizeram um filme realmente de ação sobre a guerrilha, né? Porque ah, tem muitos filmes que eu vi que eu ficava muito focado naquela questão dramática, né? Na questão do dramática que tem que ter realmente, né? Foram presos, foram torturados e tal, mas não focava muito na ação, entendeu? Eu acho que falta isso no, no cinema brasileiro, né? Por isso, talvez se tivesse mais filmes desse tipo, e no cinema brasileiro, talvez até o cinema brasileiro melhorasse.
questão de focar na ação, né? Por exemplo, poucos filmes de ação que você cita que há no cinema brasileiro. Tem Tropa de Elite, vou citar Tropa de Elite e Cidade de Deus, né? Que você pode considerar filmes assim de ação, no sentido de tiroteio, no sentido de correria, esse tipo de E coisa. esse novo aí, esse faroeste brasileiro, eu esqueci o nome dele. Esse aí eu não vi, não. Qual é? Bacurau. Bacurau. O Bacurau me decepcionou um pouco. Eu fui ver no hype, né? Não passou no cinema daqui da Baixada Fluminense. Aí eu fui ver no hype, assim, esperei um tempão para poder ver o Piratão mesmo. Ih, não pode falar isso aqui, desculpe, YouTube. Enfim, vê aí que caiu na internet aí. Aí, o que aconteceu? Eu achei assim uma história muito confusa, entendeu? Eu entendo que é um filme assim que eles quiseram colocar várias camadas e tal, mas a ideia em si do filme, assim, a ideia do filme assim não é uma ideia original no sentido de que talvez seja original para o cinema brasileiro, mas a ideia assim de um safari humano, que na prática é isso, né? Em resumo, o resumo do filme é isso, um safari humano ali que os americanos foram lá para caçar aquele pessoal que estava ali desprotegido, entre aspas, né? Que eles achavam que estava desprotegido ali em Bacurau. Aí daí criaram toda uma narrativa envolvendo a questão da luta de classes, que eu achei interessante e tal. Mas, tipo assim, por não ser o foco principal, que essa história de safari humano é uma coisa que tem milhares de filmes americanos que já fizeram coisas referentes a isso, né, de jogar a pessoa num lugar e para a pessoa ser a presa lá de caçadores. Isso aí já é uma coisa que existe há muito tempo nos filmes, né? Então, isso aí não me atraiu muito. Outra coisa é que, não sei se vocês repararam, a sinopse do filme já entrega o filme todo, né? A sinopse não deixa nenhuma. Já é praticamente um resumo do filme. Quem leu a sinopse antes de ver, eu acho que talvez assim o Bacurau tenha tido mais impacto se alguém foi no cinema sem saber nada do que seria o filme, né? Vai lá, que tu vai gostar. A pessoa vai lá e talvez tenha uma sensação diferente, mas como eu já sabia a sinopse do filme, que entrega que tem drone, que entrega que tem não sei o quê, aí eu não me senti muito, assim, não achei um filme ruim, é um filme que não me arrependo de ter assistido, mas eu não achei um filme tão bom quanto eu esperava, né? O que você achou, Pablo? Rapaz, incrivelmente eu achei a mesma coisa que você. E eu achei até, pode falar a verdade, eu achei até pior. Porque eu acho que é um filme que cansa. Acho que é um filme meio cansativo, sabe? Eu acho que a dinâmica dele, como eles quiseram trazer para uma dinâmica brasileira, né? De não ficar. Não enlatar o filme, né? Não fazer o filme ficar parecendo um filme americano, por ter o Udo Kier, né? Por ter a Sônia Braga e ter uma produção toda tal. Eu acho que eles tentaram fazer um formato diferenciado do filme, para não ficar parecendo um filme americano, mas eu acho que isso fez o filme ficar cansativo, cara. Então, por exemplo, os primeiros 20 minutos do filme é muito difícil, cara. Primeira meia hora ali é muito difícil você ter uma concentração e focar no Muito filme. suspense, né? Muito suspense. Não desenrola legal. Depois ele dá uma desenroladinha, né, sobre questão do que vai acontecer, o que é o mote central do filme. Mas eu até quero, depois eu até falei que eu quero assistir de novo o Bacurau uma hora, já sabendo agora e tal, e tentar ver se eu vejo alguma coisa que eu não vi lá. Eu achei que é um filme nota, sei lá, 7,5 que teve uma pecha de 10 assim. Então, a gente esperou um 10 mesmo, né? Esperou ali um 9,5 ali, né? E acabou vindo um 7 ali, então precisava ver outra vez. Né? Mas pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu esteja errado. Não, a questão de opinião, né? Cada um tem uma visão diferente. Por exemplo, o filme que a gente acabou de falar do Marighella, eu achei que finalmente fizeram um filme bom sobre luta armada, já o Merlin achou uma porcaria. Então, quer dizer, é a questão do ponto de vista, né?
Por exemplo, Não, deixa eu só me. voltando no Não, vai lá. Bacurau, não, rapidinho, sobre o Bacurau, já que a gente estava falando disso, por exemplo, a questão dos personagens ali é uma coisa que para mim ficou meio jogado ali. Por exemplo, um personagem ali que eu mais achei interessante foi aquele tal de Pacote lá. Aí, tipo, parece que eles prepararam o personagem, mas depois não entregaram, né? Porque tu vê ali que o Pacote era um matador lá, não sei o quê. Aí não explica muito bem que tipo de matador que ele era, se ele era matador de aluguel, se ele era se ele estava matando quem estava devendo, não explica bem. Ok, tá bom, faz parte do mistério do filme, ok. Isso aí eu até aceito. Só que depois, aí na hora do tiroteio, você imagina, pô, esse cara aí na hora do tiroteio, ele vai fazer tudo. E na hora do tiroteio ali, ele some, né? Tipo assim, só aparece ele ali com as crianças na escola e não se vê ele fazendo mais nada. Então, achei uma coisa bem jogada. Tu achou isso? Você sabe que eu vi um filme outro dia, tava marcando aqui, tava à noite de madrugada, como tô agora, e aí tava procurando um filme pra ver ali e tal, aí vi um que tava lá na Netflix, que tava mais à frente ali, fazia uns dias eu não tinha dado nada por ele, aí comecei a ver. O filme chama A Espreita do Mal, não sei se vocês viram falar desse filme. E a hora que eu vi Espreita do Mal, lá imaginei que fosse um filme de terror. E eu gosto de filme de terror. E tinha uma atriz lá que eu gosto também. Então eu falei, pô, essa mulher fazendo um filme de terror vai acabar sendo um negócio bacana. E o filme, cara, tipo assim, ó, não dá pra fazer comparação de forma alguma com o Bacurau, tá? Mas tô querendo só dizendo, o cara, o cara nesse filme, assista esse filme aí, o Merlin, o roteirista, cara, ele fez um bagulho genial, assim, que talvez os brasileiros precisavam fazer mais volume de filme pra gente poder ter esses outros tipos de narrativa. Que ele vai guiando a gente pra um lado do filme, cara, e você vai com o cara. E do nada o cara pega e te dá um plot twist na sua cara. E de repente você acha que tá indo pra um caminho e ele te taca outro, sabe? E no final o filme não é de terror coisa nenhuma, sabe? E você fala, pô, da hora, sabe? Lógico, tem sempre umas obviedades, assim, que a gente tem que tolerar em filme fantástico, né? No caso do Bacurau é um filme fantástico, né? Não existe uma realidade naquilo ali, né? Mas talvez o Brasil precisava fazer mais filmes, né? Precisava de ter mais produções, porque aí você pegava um monte de produções, você ia conseguindo mais roteiros, né? Então, talvez o Bacurau ele cansa um pouquinho por causa do roteiro, que fica meio alongado. E já outros filmes muito simplesinhos no Brasil, igual eu falei do Pacto de Sangue, que é um filme da ditadura militar, que até tem o Marighella lá também. Até a morte do Marighella é bem real com a história, do jeito que acontece. Mas o Marighella não é o foco da história, ele é só um personagem, né? Ele não seria, ele é uma muleta ali no filme, né? Foca mais no personagem do Caio Blá, que é o Frei Tito, e o Frei Beto, que é o Daniel Oliveira, aquele ator Cássio Gabus Mendes faz o Fleury. Então tem um bom elenco, assim, esse Pacto de Sangue. O Irvan, por exemplo, disse que não gostou do filme. Eu gostei bastante desse filme, eu acho que esse filme tem muito mais. Lógico que tá contando uma história real, mas ele é mais crível, sabe? Então a gente precisava de fazer mais filme para poder ter mais roteiros disponíveis e a gente poder pegar uns plot twist no filme que depois vira para trás, sabe? Para não ficar uma coisa muito na tentativa de fazer uma coisa muito brasileira e correr às vezes do americanismo e perder uma coisa boa que o filme poderia ter. Não, por exemplo, quando eu via filme brasileiro, eu sempre achava que o filme brasileiro sempre teve essa coisa obscura, né? Tipo assim, tinha muito filme que você não entendia direito, ou não entendia o final, ou o filme era bom e o final era ruim, e o Bacurau tem um pouco disso, né? Você não entende direito ali. Aí no final enterra o cara ali no buraco, tu pensa, pô, vamos matar o cara, vamos enterrar o cara vivo, vou fazer o quê ali? Ficou uma coisa bem. Imagino que o cara O, vai morrer, né? Mas, tipo, ficou uma o, coisa o, bem estranha. Por que não o, fuzilaram o cara logo? sim, o João Feliz da Maisena aqui, eu acho, da Mazena, perguntou se eu sou crítico, né? Não, cara, eu sou um pobre professor de história aqui do interior de São Paulo, tá?
Ele é Sou crítico de simples. tudo, ele é crítico de tudo, cinema, série, É, eu, política. Eduardo, o Merlin, vocês, a gente critica tudo que a gente quiser. Mas não, profissionalmente não, cara. Gosto Do ponto bastante, de mas vista sociológico, ele é assim, né? Existe vários jeitos de você criticar uma coisa, né? sim, Obviamente, ninguém sim, a está gente é, criticando né? fotografia, luz, câmera, não é porra nenhuma disso, né? Então, a gente não Sim, tá falando sim, de sim, sociologia aqui e de outras coisas, né? sim, sim. Até engraçado que teve um. Eu até queria conversar com um cara que manja de cinema, manja assim, que manja de fato, né? Perguntar pro cara que tem um filme que concorreu agora ao Oscar, que eu pelo menos gostei legal do filme, que é o filme lá do Fred Hampton, né? Que é o líder dos Panteras Negras que foi traído e assassinado. Assassinado pelo FBI, né? E quem assistiu Atlanta, ou quem assistiu Corra, né? O Corra, aquele que o rapaz vai namorar a menina branca e ele tem aquela comunidade de brancos lá que fazem os pretos ficarem sendo escravos mentais deles, né? Um dos artistas lá, dos atores, que é um baita de um ator, trabalha no filme de Judas e o Messias Preto, Messias Negro, né? E engraçado que o cara que é o Judas, que é esse ator muito bom que trabalha no Corra, trai o Fred Hampton, que é o ator principal do Corra, que é o Daniel Kaluuya. Os dois concorreram a atores coadjuvantes no Oscar. Não teve ator principal, os dois atores concorreram em ator coadjuvante. Eu não me lembro de ter visto isso. Queria conversar com Não, o cara para ver essa é a como é que isso aí explicação, funciona. Daniel. Isso é Como a que sua é? explicação. É porque o Oscar, ele é um evento econômico. Ele não é um evento, eles chamam de academia, não sei o quê, mas é tudo economia. O que acontece? A produtora, geralmente ela tem 2, 3, 4 filmes, né? Uma Warner, por exemplo. Uma Warner não. Qualquer uma dessas produtoras grandes, né? Vai lançar 2, 3, 4 filmes. Então ela vai ter que gastar milhões em propaganda, né? Por exemplo, ela quer que o Matt Damon do filme X seja um candidato ao Oscar de melhor ator principal lá. Então ela vai gastar de 1 a 20 milhões de dólares para fazer propaganda com relação a isso. E assim é para tudo, né? Para os coadjuvantes e tal. Quando a empresa toma a decisão de colocar os dois como coadjuvante, é porque na cabeça deles, eles não vão ganhar como principal. Então eles falam o seguinte: olha, esses caras têm mais chance de ganhar como coadjuvante. Então vamos investir no marketing aqui e eles vão como coadjuvante, que é onde eles têm mais chance. Então é tudo pensado, Daniel, não é uma coisa técnica, né? Eu vi isso no canal que eu acompanho, num cara que mora nos Estados Unidos da América, ele é formado em cinema, explicando tudo isso, né? O Oscar é um baita. O Oscar não é assim, sei lá, o Coppola fez um filmaço, né, e tá indicado o Oscar. Não. Os caras têm toda uma engenharia ali de divulgação, de angariar votos, né, de angariar popularidade, etc. Então isso gera custos. Então, mediante esses custos, eles vão fazer determinadas escolhas. É verdade. E se você vê os atores que concorreram a ator principal, parece que realmente ficaria difícil para um dos dois ganhar de principal, né? Embora os dois, para mim, tenham capacidade para ganhar o Oscar, né? Quem assistiu o Corra e sabe do filme que eu tô falando, o primeiro cara que é sequestrado, que fica sendo aquele negrinho que fica de chapéuzinho, que ele pertence a um velhinho, uma velhinha, aquele cara e o cara principal, que namora a menina, os dois são os principais do Judas e o Messias Negro. Né? Um é o que traiu o Fred Hampton e o outro é o Fred Hampton. Né? E o cara do Fred Hampton ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Mas seria melhor ator de boa, é que o Anthony Hopkins estava lá concorrendo, dentre outros, e acabou que o Anthony Hopkins ganhou, né? Deixa eu só voltar aqui no Marighella, que eu quero explicar um negócio rapidinho aqui. Do ponto de vista narrativo, né, na minha percepção, e o povo pode falar assim: você é um escritor iniciante e quer ensinar a cara grande a fazer as coisas.
Então, cara, mas é justamente isso, né? Eu que sou um bosta, né? A gente espera muito mais do cara que é o pica, né? Então isso é nada mais natural, né? É igual um professor ruim criticar um professor, sei lá, um PhD na casa do cacete, né? Um professor mediano vai lá, assiste a aula do cara e fala, mas que bosta é essa aqui, cara? Isso é um PhD? Né? Então é nesse sentido. Pra mim, cara, esse filme Marighella tinha duas opções. Antes de eu falar das opções, né, eu queria falar uma coisa na narrativa chamada sentido de urgência. O que é sentido de urgência? Quando a gente vai fazer uma narrativa mais de ação, né, existem vários caminhos a serem seguidos, né? E para mim, o que mais se enquadra ali no Marighella seria o sentido de urgência, já que eles são guerrilheiros, que é o mesmo que acontece em Tropa de Elite, né? Você sente urgência, você sente, o próprio Capitão Nascimento fala, isso vai dar merda, né? E tudo isso é construído, você fica tenso, você quer ver o que vai acontecer, mas que porra é essa, cara? O que vai virar essa merda, né? E você sente uma urgência no filme, você sente que os personagens eles não estão fazendo o que eles querem. Tem todo um contexto ali que estão empurrando eles e eles não conseguem saber de onde vem o próximo empurrão. Então, isso é o sentido de urgência, é por isso que o Tropa de Elite é tão bom. Agora, no caso do Marighella, que para mim deveria ser a mesma pegada, né? Pode dar spoiler aqui ou não? Óbvio que eu não vou dar spoiler do final, mas do iniciozinho aqui, como é que é, hein, gente? Porque senão fica meio complicado. Acho que não é um spoiler muito grande, eu só vou falar do. Oi, Eduardo. É, Oi. pode falar, fica à Não, vontade é aí. um spoiler, mas não vai estragar a experiência, né? Porque eu acho que spoiler ruim é que estraga a experiência do cara, né? Vou falar da primeira cena, que é de um trem, não vou falar o que acontece ali. Mas o que eu tô falando nesse sentido de urgência e nesse sentido de construção de narrativa? Cara, o filme já começa no que eles estão ali no trem, né? O que é um filme bom, né? Você criar toda uma atmosfera para aquilo ali, né? O Marighella se reunindo com os caras, olha, cara, pode dar merda por causa disso aqui. Aí, pô. E outra coisa, tem que ter uma liberdade poética. Eu sei que a vida do cotidiano, né, ela é chata, vamos dizer assim. Então, uma das atribuições do roteirista é tornar aquilo interessante, né? Óbvio que a gente não está falando de um super gênio da guerrilha nem nada disso, mas tem que ter essa extrapolaçãozinha. Então tem uma certa liberdade do cara prever alguma coisa fantasiosa mesmo. Não, ele pode dar problema por causa desse cara aqui, pode dar problema por causa daquele, e você vai criando uma tensão. Eu sei que essa tensão não é real se você for pegar uma coisa crua, porque nada na vida é assim. Mas é a mesma coisa de Tropa de Elite. É óbvio que quando os policiais sobem na favela, não é como tá ali aquela emoção toda, é outra coisa, né? Mas a gente não tá falando de um documentário. Então, para mim, tinha que ser mais criadas coisas, não para gerar essa tensão, essa preocupação, né? Você fica pensando, caralho, e o que vai acontecer aí, cara? Porque tem isso aqui pode dar problema, isso aqui pode dar problema, aquilo, conflito entre grupos, né? Um militante ali dentro, né? É o que eu tô falando, liberdade. Ah, mas não tem registro de um militante que criou problema ali. Eu sei, caralho, mas é um filme. Você coloca a porra do militante lá criando um problema, né? Criando um Não, eu diálogo. tinha. Não, Melo, aí partindo dessa. Aí você explicando o que você está falando, eu consigo entender. E tinha como fazer isso, tinha como botar um infiltrado Mas ali, é por isso que eu fico bravo, Eduardo, tinha, porque tem tinha como botar, fazer, sei lá, um tiroteio deles contra os paramilitares de muito mais extrema emocionante. Eu não vi direita. emoção. No Tropa de Elite é emocionante, cara. Você fica ali grudado ali querendo ver que merda vai dar isso aqui. Podia ser um pouquinho mais cinematográfico nesse sentido. Parecia que eu estava vendo um filme da década de 80 do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para mim ficou muito vazio no meio do filme. O que eu acho que ficaria melhor? Por que não faz, sei lá, pelo menos o primeiro terço do filme, de como o Marighella chegou a se tornar um guerrilheiro? Por que ele, qual que é a motivação dele? O que aconteceu na vida dele? O que ele estudou? Que conversa que ele teve? O que foi o gatilho para ele chegar ali? Um terço do filme. O filme tem 2 horas e meia, né? Sei lá, 40 minutos para você ter afinidade com aquele cara, para você se preocupar com ele, né? Que é óbvio, né? Marighella, que é da esquerda, é um nome aí pungente, mas uma coisa é o nome, outra coisa é você estar assistindo um vídeo e se preocupar com o cara. Então, coloca um terço do filme ali
mostrando, né, e mais uma vez, com licença poética, né, óbvio que não aconteceu tanta coisa emocionante assim na vida do Marighella, mas ele pode ter uma namoradinha fictícia ali, que é uma antagonista de ideia dele, vai dar um embate ali no DCE, não sei o quê, entende? E depois desse primeiro terço aí, reduz esse vão todo desse filme. Tem muita conversa fiada ali, né? Ô, E o que Mer, a gente... pior que aconteceu, hein? Desculpa, não entendi. Você falou, é claro que não aconteceu tanta coisa emocionante na vida do Marighella ali, eu digo, pior que aconteceu. Então, Então, cara, o filme errou isso que mais eu tô ainda. Desse falando. ponto de vista, sim. Quando a gente vai estudar até. É por isso que tem gente que fala assim, cara, você é um iniciante em narrativa e quer ensinar os pica a fazer as coisas. Cara, mas não é isso. Porque quando a gente está estudando, a gente aprende um monte de coisa, né? Por exemplo, o que você aprende? O protagonista, né? Isso quem fala é o Stephen King, lá do It, de outras coisas lá, um dos maiores escritores do mundo. O que ele fala? O protagonista é igual uma. Imagino que ele subiu num pé de manga. O que você, como roteirista, tem que fazer? Alguém tem que estar jogando pedra nesse desgraçado, ele não pode ter paz. Né? Agora, você quer um cara mais atribulado que um guerrilheiro? Você não vê essa aflição do cara, você não vê por que ele tá claramente o que leva ele ali. Outra coisa que podia ter feito também nessa questão de roteiro é desenvolver aquele antagonista ali, que é aquele cara do. Eu não sei se ele é do DOPS, sei lá de que cacete é aquele cara É lá. o Friori. No Friori, né? Dar uns 20 minutinhos de tela para ele com a família. Por que ele tem tanta raiva assim de comunista? Como foi construída essa raiva que ele tem? Por que ele é tão inescrupuloso? Ele tão avesso à vida? É isso que eu tô falando, cara. É coisa Eu que. entendo o que você está falando, mas ele partiu do pressuposto de que todo mundo já sabe quem é o Friori, né? Então, mas é que a gente tá falando de um filme. Você tem que criar essas emoções, Sim, essas sim. empatias, outra coisa que a gente aprende na literatura é o seguinte: um bom antagonista é o cara que você odeia, que você olha para ele e fala, eu odeio esse cara. Né? Ali você tá vendo esse cara agir, mas não chega ao ponto de você falar, eu odeio esse cara. Eu quero que o Marighella mate esse desgraçado, porque eu odeio esse cara de morte. Então é isso que eu tô falando. Para mim faltou essas construções Não, que prende você na história. agora eu entendo você, entendo o que você quer dizer. Realmente, eu acho que isso aí foi um problema de adaptação de roteiro de livro mesmo. Porque, por exemplo, lendo esse livro aqui, que é o livro em que se baseou o filme, deixa eu botar aqui, para o pessoal ver, que é o livro do Mário Magalhães. Então, lendo isso aqui é emoção do começo ao fim do livro, né? Vai ver todas as partes lá, desde a época da ditadura do Estado Novo lá, entendeu? Mas é óbvio, o filme focou só já com o Marighella já adulto, né? Não focou nessa Ô, parte. Eduardo, Mas, e tipo o assim, pior o pior é que não tem nem plasticidade de tiroteio. O tiroteio entendi. do Tropa de Falaram Elite aqui no é legal de chat. você assistir. É emocionante ali, não. É pá, 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 não sei o quê. O Entende? Guilherme Veloso escreveu aqui: Marighella achei ruim a cena de tiroteio, nada a ver a forma que eles atiram. Então ficou uma coisa. Mas aí foi erro de produção também, né? Então, mas pelo que você falou, tinha muita coisa emocionante ali para colocar em tela e ficou muita conversa que não tem Por exemplo, densidade. aqui, cara, tem um capítulo aqui que ele fala só. O capítulo é só o dia do golpe, né? Um dia do golpe, o que o Marighella fez durante o dia do que deram o golpe de 64, aqui no livro. Deixa eu botar aqui. E, pô, aqui você é muito bem construído a narrativa desse livro aqui do Mário Magalhães. Você se sente lá, parece que você está vendo o golpe acontecer conforme tu vai lendo o livro. Então, como eu falei, é problema de adaptação de roteiro, isso não é de hoje, entendeu? Como eu falei, eu gostei, mas comparado aos outros filmes do que já fizeram da luta armada. Pô, se comparar com o que é isso, companheiro, esse filme Marighella é maravilhoso, porque o que é isso, companheiro, na época eu gostava, mas eu sei que agora eu vendo, eu vejo que é um filme ruim. Então, tem isso, né?
E o povo E, fala assim, mas Tropa de Elite tem muito mais roteiro. Cara, você pega o Homem que Copiava, por exemplo, a densidade apesar de ser um negócio simples, a densidade é gigantesca. Estou falando de densidade, que você vê o negócio ali na sua frente. Vai lá, Daniel. se não, sim. E até eu ia falar sobre o Tropa, como o Tropa tá baseado num livro de contos, né? E aí a gente tá falando de um cara que participou disso aí. Obviamente o Wagner Moura deve ter ajudado na construção, né? Do roteiro do filme no sentido de porque a leitura do livro é muito fluida, então dá para ler fácil. E eu acho que um cara igual o Wagner Moura pegando aquilo para ler, ele deve ter destruído aquilo lá na cabeça dele, em termos de compor o personagem e tal, né? Porque quem lê lá o Tropa de Elite, ou na verdade o Elite da Tropa, né, que é o filme, o livro, quem lê o livro e depois se leu depois de ver o filme, eu vou falar pra você, cara, é até mais gostoso quando você já viu o filme e você lê o livro. Porque você vai vendo assim, você vai lembrando do que você viu no filme, do tanto que foi bem adaptado, cara. E é um negócio que não é uma história retilínea que o cara pegou e adaptou ela. São vários contos, ou seja, várias histórias que os caras precisou pegar elas, montar, né? E fazer um roteiro que ligasse essas histórias, que elas estavam totalmente desconexas lá no livro, né? E ficou fantástico, cara. Ficou fantástico. Se você pegar o Elite da Tropa para ler e lembrar do filme que você assistiu, você vai falar: caramba, muito bem adaptado, muito bem construído, muito bem costuradinho aqui os contos e as histórias e tal. E o livro também no meio do. O Elite da Tropa, do meio dele para frente, ele é uma história só, né? Ele é uma longa história, né? Que aí é um desenrolar de uma trama mesmo. Tudo isso aí tá no filme, e tudo o Wagner Moura adaptou demais, muito bem no personagem dele, né? Então tem que ver o que aconteceu aí, né? Eu preciso assistir pra ver. A Andrea tá falando ali, o W4 Online, boa noite. Alguém já descobriu porque a plataforma tá sacaneando hoje, aí tá vendo? A plataforma tá derrubando um monte de gente hoje. Tem que ver o que tá acontecendo aí, André, a gente não sabe não. Boa noite aí, pessoal que chegou aí, quem não conhecer aí, se Não, inscreva lá nos nossos canais pra dar essa moral, hein, galera. por enquanto aqui está excelente, né? Tá 30 pessoas assistindo, geralmente Tá bom, fica tá aí bom. 30, 40, tá bom. Deixa eu Por falar esse de novo horário, aqui. Eu quero bater na tecla Marighella, vocês me desculpem, mas só para finalizar aqui a última coisa que me veio à mente aqui. Porque é bom essas conversas, que às vezes a gente não gostou de uma coisa e quando pergunta, por que você não gostou, isso você tem que desenvolver, né? Por exemplo, igual o Daniel falou do Capitão Nascimento, né? Eu consigo pegar uma folha de papel e escrever na folha de papel o que é o Capitão Nascimento. Eu consigo colocar 3 parágrafos ali da personalidade dele, de como ele pensa, por que ele pensa, por que ele faz aquilo, etc, etc. O Marighella, se o cara falar assim, pega uma folha de papel aí, né, e faça uma redação sobre o Marighella, né? Por que ele faz isso? Quais são as motivações dele? Qual que é a personalidade dele? Ele é bravo, ele é calmo, ele é amigável? Eu não consigo nada, cara. Não me passou porra. Perdão. Não me passou nada ali do cara. Olha a densidade de um Capitão Nascimento. Você consegue pegar. Perdão. Eu tô tentando não xingar aqui. Você consegue pegar uma folha de papel e, sei lá, escrever 30 linhas do Capitão Nascimento, cara. Você não consegue escrever 2 linhas do Marighella, da personalidade dele, de como ele o que motiva as ações dele, se ele os traços de personalidade que ele tem, quais são os dilemas internos que ele carrega, o que é mais importante para ele, a família, o dinheiro, a amante que ele tem, o filho, o que é, né? Óbvio, eu estou dando um exemplo idiota que nesses que eu dei aqui agora, obviamente, é o filho, né? Mas eu estou falando no contexto geral. Então, é isso que eu estou falando. É isso que eu falo de densidade. Pega a densidade de um Capitão Nascimento e do Marighella, o Marighella não é nada, cara. Né? Você não tem uma construção do que é o Marighella na sua cabeça. Você não sai do filme e fala, agora entendi o que é o Marighella. Né? Do jeito que você entende. Se o Capitão Nascimento tivesse existido, você entenderia o que é o Capitão Nascimento. Quem que dirigiu, Merlin? foi o Wagner Quem Moura dirigiu mesmo. o Marighella? Foi o O Wagner Wagner Moura. Moura. Ixi, então talvez o problema seja de direção, né não? Pode ser Sim, isso também. inexperiência. Né?
Se fosse o Padilha, eu tenho certeza que seria um negócio mais Tropa de Elite mesmo. O problema talvez seja isso, pelo fato do Wagner Moura ser um militante, né? Porque ele é de fato um militante de esquerda, talvez ele tenha cometido o erro de fazer um filme, em vez de ser para o público geral, fez um filme para a militância, né? Tipo Não, assim, mas não, eu acho que é isso. Sabe o que eu acho que é, ô Eduardo? Eu o acho que quê? ele quis fazer aquele negócio assim, ó. Eu não vou traçar o que é o Marighella e nem o que é o cara lá aquele cara é do quê? Do Doicode, do Dot, sei lá, que é cacete. Do Doicode, o Fleury. Eu não vou traçar o que esses caras são, deixam de ser. Eu não vou fazer o meu julgamento pessoal em cima desses caras e deixar para o cara decidir o que ele é. Só que aí você tem um problema. A gente não tem pistas suficientes para tirar uma conclusão de quem é o Marighella ou quem é esse cara que é o principal antagonista. Então, mesmo que ele queira deixar a pessoa tomar a sua própria decisão, ele tem que colocar esses conflitos evidentes sem dar resposta. Então, ele coloca o conflito interno desses personagens, né? O que os motiva e não sei o quê, sem dar um juízo de se o ato do Marighella é bom ou ruim, ou se o ato do outro cara é bom ou ruim, mas ele deixa pistas para a gente chegar a essa conclusão. A gente não tem essas pistas. Então, ele quis fazer algo mais neutro, assim. Eu não quero fazer um panfleto, né? Eu quero fazer algo que o cara vai assistir e ele tire suas conclusões sobre o Marighella. Só que o problema disso é que não tem informação suficiente para a gente fazer isso. Então, quer dizer, é como se ele tivesse feito partido, assim, de uma... Ele presumiu que o espectador conhece a história, né? Ele imaginou que quem estava vendo o filme Não, conhecia a não, história tal Daniel, não do acho que é isso Marighella e do não. coisa. Não, acho que não é isso não. Acho que ele Acho que ele quis fez dar um essa. pouco isso. Talvez seja um Não, eu pouco acho que dos ele. dois, né? Não, não. Eu acho que ele quis dar uma imparcialidade e ele ficou com medo de colocar densidade no Marighella e no cara lá do antagonista dele, com medo de maniqueísmo, entendeu? Ele ficou pensando assim, ó, se eu der densidade muito nesses caras, todo mundo já sabe que eu sou de esquerda. Aí na hora que eu lançar o meu filme, todo mundo vai falar, ó, o panfletário de esquerda aí. Então acho que ele ficou nesse Tá, dilema de então não. Eu acho que seria o que o não. Eduardo falou, então, um pouco. Será? Eu acho que não. Rapidinho, Barba, eu acho que é exatamente o que eu falei. Desculpa discordar aí, mas é que porque ele, desde o início, ele foi panfletário, ou palavra difícil, na divulgação do filme, tanto nas redes sociais, entendeu? Ele falava muito sobre isso, ó. Ele fazia tem entrevista dele no canal do MST, ele falando, não, o filme é importante, principalmente no momento que a gente está vivendo, não sei o quê. Então, quer dizer, ele não fez, não quis ser isentão. Eu acho que ele quis ser isentão no sentido de o espectador vai ver, vai tirar a própria conclusão. Eu acho que não. Eu acho que, pelo contrário, ele quis, ele partiu do princípio que a maioria das pessoas de esquerda já tem uma ideia, uma noção do que é o Marighella e não se preocupou em apresentar o Marighella para o público geral. Pode ter sido isso. Não, Eu a acho que, gente tem uma noção do que é o pensamento de esquerda. Agora o Marighella não. Você pois é, eu entende? acho que esse foi o erro dele. Então, é o que eu falei, o Capitão Nascimento, se você falar, você acabou de assistir o filme, o Tropa de Elite 1. Aí você fala assim, Merlin, pega uma folha de papel aí e escreve 30 linhas sobre o que é o Capitão Nascimento. Eu vou escrever tranquilo, cara. Agora, escreve 30 linhas sobre o que é o Marighella. Eu vou escrever o quê? Não mostrou as relações interpessoais dele, não mostrou por que ele está fazendo aquilo, qual que foi o despertar dele, o qual que é o motor que move ele. O Capitão Nascimento é claro, né? Ali no Capitão Nascimento tem várias, ele tem diálogos com ele mesmo, né? Tem a mulher dele que faz esse contraponto que eu tô falando. Tem vários personagens ali, né? Então, enfim, eu acho que faltou essa densidade e na minha opinião, para mim foi justamente o contrário. Eu acho que o Wagner Moura não quis cair no maniqueísmo, porque tem uma idiotice geral aí, também nessa área de roteiro e escrito que eu estou estudando, que eu discordo totalmente, de que não pode ser maniqueísta. Cara, as pessoas são maniqueístas, velho. Como assim você não pode ser Quer dizer, você não pode mostrar que aquele cara o antagonista ali, você não pode mostrar que o cara
o que move ele, quais são os interesses e mostrar que no ponto de vista daquela narrativa, ele realmente é o antagonista, que é igual o negócio Cobra Kai, né? Uns vão falar, não, e o Cobra Kai é bem construído, né? Mas mesmo quando a gente foi discutir aqui que eu estava defendendo o mestre do... como é que chama o mestre lá, o velhão? Vou lembrar. Quando eu O estava Miyagi, defendendo... Não, do outro. Quando eu estava defendendo o mestre e o Daniel estava sendo contra, e o Rafael e outras pessoas, a gente sabia o que defender e o que não defender. Por quê? Porque o personagem foi muito bem construído, é isso que eu quero falar. Se a gente fosse fazer uma discussão do Marighella enquanto personagem, o que a gente vai discutir do Marighella? Entendeu? Não tem, o Capitão Nascimento a gente não consegue discutir, né? As ações do Marighella, as ações do Capitão Nascimento, se a gente concorda ou não, e se entendeu e não sei o que, entendeu? é interessante isso que você falou, né? Partindo desse ponto, né? Aquilo que você falou, né? Mas assim, eu achei bom porque eu tenho a comparação com os outros filmes de luta armada, né? Então, partindo desse ponto, mas a qualidade dos filmes de luta armada já são bem baixas, né? No cinema brasileiro. Então, eu achei isso aí bom por causa disso. Mas, assim, do ponto de vista de você explicando aí o que é realmente isso aí, ah, talvez com uma pessoa que não entende, não leu a biografia do Marighella, talvez não entenda bem o filme, né? Não entenda bem as partes do filme ali, aquele momento que ele foi preso no cinema. Por exemplo, você não leu a biografia. O que tu achou daquela cena do cinema ali? Então, o que eu tô falando, não teve uma construção de drama, né? Como é que você constrói suspense e drama num roteiro? É você dando informações a quem está assistindo que o protagonista não possui. Então, por exemplo, nesse caso do cinema aí, você mostraria toda a operação ali se organizando, né? Espionando o cara, sei lá o quê, né? Olha, ele vai estar no cinema a tal hora, né? A gente vai fazer isso, 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 vamos matar esse vagabundo, não sei o quê. Enfim, você vai criando ali uma expectativa que na hora que o negócio está acontecendo, você fala, fudeu, cara. Esses caras falaram, vamos pegar esse cara aí e acabar com ele, né? Ali, é o que eu tô falando, já começa na ação. Então, primeiro, você não sabe, você não conhece ninguém ali, você não sabe, por exemplo, a tropinha lá do Capitão Nascimento, né? Eles têm uma falinha ou outra ali que dá para você ver qual que é a vibe daquele pelotão ali, né? Ali não, chega os agentes lá, você não tem eles nem como que eles se entendem como defensores da democracia ou algo assim, ou que eles realmente são os caras entregues aos Estados Unidos da América, né? Eu tô aqui igual o Bolsonaro. O Bolsonaro, você vê ele falando, você sabe que o cara é um compincha norte-americano. Ali eu não sei se aqueles policiais foram ali no cinema, eram compinchas, se os caras realmente eram se os caras realmente eram o que a gente fala de ideologia, né? Eles achavam que estavam fazendo bem, mas na verdade estavam fazendo mal. Então é nesse ponto que eu estou falando, já vai direto na ação e você tira totalmente o peso, né? Mais uma vez, tropa de elite. Toda vez vai ter ação em tropa de elite, tem uma construção de background ali que você fica curioso para ver. Você fala, ué, como o Capitão Nascimento está falando, vai dar merda, porque eles estão reunidos aí falando sobre a operação, falando que pode dar errado, que não pode, e eu quero ver o que vai acontecer nisso aí. Ali não tem essa expectativa, porque já chega na hora e o negócio é muito rápido, não tem uma. Não tem uma. Não tem como saborear o negócio ali. De fato, nesse ponto aí, eu entendo o que você quer dizer, né? E pior de tudo é que dava para você, né? Isso que você falou realmente, né? Eu queria entender mais daquele grupo ali que estava com Marighella, né? Não tem tempo para isso, né? Você não sente muita, como é que se diz, empatia, né, pelos personagens, porque tem pouca construção deles, né? Vocês estão me ouvindo aí? Aquela menina Ah, de pinta lá, que eu achei lindíssima ela, mas eu queria saber mais sobre a vida dela, assim, pra, né?
se importar mais, né? Sim, outra coisa que faltou. Por que eu tô falando que faltou? Porque o filme tem 2 horas e meia e você pega daquelas 2 horas e meia, você tira 20 minutos de coisa que eu gostei. Então, por exemplo, tem um determinado cara que morre lá, que eu não vou dar spoiler aqui, mas o Eduardo tá ligado aí, o cara que tira a arma do outro lá, você tá ligado nessa cena, né? Pra mim, foda-se que aquele cara morreu, não construiu nada. Por que que não pegou 20 minutos antes da morte daquele cara e fez um flashback, né? Mais uma vez, ele novinho lá na faculdade, sei lá se esse cara fez. Tá vendo? Não sei nem o que esse cara é, não sei se ele fez faculdade, não sei se ele era um pedreiro, um mecânico, se ele era um assaltante, não sei nada, né? Mas sei lá, faz um flashback. O cara era mecânico, ele tá lá na mecânica lá com 18 anos, não sei o quê, né? E pegou, sei lá, o primo dele deu o livro para ele de Marx, ele começou a ler, aí não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo na vida dele, que levou ele até ali. E dá esse flashback, né, mostrando a construção desse personagem, para na hora que chegar ali, na hora que ele morre, você falar, puta que pariu, mataram o cara, né? Que aí o Marighella, ele sente muito, mas eu não sinto nada. Para mim é um cara aleatório ali que foda-se, ele foi para casa do chapéu, não sei nem quem que é. Quer dizer, isso é quando e é por isso que Game of Thrones foi tão impactante, né? Porque o Martin lá, ele matava o cara principal. O que é o cara principal? O cara que você conhece a vida dele, não é um figurante, um terciário ali que você nem sabe quem que é. Ele ia no cerne. Então, nesse filme, tinha que ter mais a construção desses personagens em torno do Marighella, para quando um fosse preso e torturado, outro morto, ou seja lá o que for, você também sentia a dor do Marighella. Porque se agora você conhece aquele cara, né? Nossa, esse cara era, né? Colocar, por que que o Marighella gosta do determinado cara, né? Um evento lá entre os dois, sei lá, um salvou a vida do outro, os dois foram fazer uma viagem, sei lá, cara, ter essa empatia pelo cara ali não, é tudo jogado. O cara morre aqui, o cara é torturado ali, você tá olhando, dane-se. Quem que é esse cara? Nem sei quem que é esse cara. Ele é o quê? Ele é um mecânico, ele é um intelectual, entende? É estranho, cara. É igual mais uma vez como é que chama? O Matias, né? Na hora que o Matias toma um tiro pela costa, você quase morre junto com o cara, né? Por quê? Porque você gosta do cara pra cacete. Ali não. Tá matando. Enfim, não vou dar spoiler aqui, mas tá matando X cara ali importante, né? E você, beleza. E aí? É complicado, realmente. Por isso que eu enfatizo que você teve uma percepção diferente, né? Mas eu acho que ele fez um filme voltado para a militância, né? Porque olhando ali você entende, né? Aquela cena do cinema lá. O que foi acontecendo na realidade? Ali era pouco depois do golpe, né, da ditadura, e ele foi preso ali, ele se escondeu no cinema, e ali a narrativa, essa aí foi muito fiel ao livro, né? Que ele se esconde ali e ele toma um tiro, mesmo ele tomando um tiro, ele precisou de 5 policiais para poder conseguir colocar ele dentro do caminhão. Dentro do caminhão, não, dentro do camburão. Tipo assim, e tem toda uma história por trás disso, né? Porque depois ele escreveu um livro falando dessa primeira prisão dele, né? Um pequeno livro, né? Porque resistir à prisão, que ele fala tudo, né? E ali ele faz uma dura crítica ao partido comunista da época, né? Chamado Partidão, né? Que não quis resistir violentamente, não quis resistir com armas à ditadura. Então ele faz uma dura crítica ali, né? A ideia do Marighella, né? Isso aí poderia ter enfatizado mais no filme. A ideia do Marighella é que ele falava que ele foi na casa de um comunista uma vez e viu que tinha uma mala do lado da porta, né? Uma mala. Ele ficava perguntando: por que você tem essa mala aí atrás da porta, lá perto da porta? Aí o cara falou para ele: não, se a polícia vier aqui, ali tá meus documentos, tá meus, né, uma peça de roupa e tudo mais e tal. Aí o Marighella ficou espantado com aquilo, né? Falou: como é que é? Você tem uma mala preparada para quando você for preso? É isso? Então, quer dizer, o Marighella não aceitava aquilo de jeito nenhum. Então, ele pensou para ele mesmo e colocou aquilo como uma filosofia da vida dele, né? Tipo assim, se forem me pegar,
eu posso até morrer, mas eu vou morrer atirando. Eu não vou morrer, eu não vou me entregar para uma ditadura, entendeu? Então, Então, mas esse isso, que eu falo isso de construção de personagem. tem tudo a ver com Se aquilo, tivesse. aquela cena no filme, né? Mas aquela cena no Então, filme mas ficou assim, tivesse. jogada como só, coitado dele, prenderam ele e tal. Então, mas isso que eu tô falando de construção de personagem. Se coloca essa cena aí que você tá falando, já é um aspecto que a gente entender do cara. Ó, o Se cara não vai falasse ser antes, preso. né? Se tivesse É, alguma ele coisa. conversando com o cara. Aí ele fala assim, ó, se um dia. Aí o cara fala assim, né? E você não tem uma mala na sua porta, não? Ele fala, não, porque o dia que eu for pego pela polícia, ou eles me matam, eu não vou. Pronto, você já construiu um cara, você já sabe, ó, esse cara aí, né? Ele não aceita ser preso. Agora, é igual você tá falando, chega a cena ali, pra mim não para mim era É, um para mim, esquerdista sendo tá preso. vendo? Para mim é que por isso que eu enfatizo que ele fez um filme assim, como é que se diz? Pensa, racionalmente ou não, né? Ou não, ele fez um filme para a militância, porque para você entender aquela cena ali do cinema melhor, você tinha que ter essa ideia de que o Marighella não queria aceitar a ser preso pacificamente de jeito nenhum. Então, mas esse que eu tô falando, Eduardo. Quando você pega, por exemplo, o primeiro livro do Tolkien lá, né? Ali é tanta coisa que, obviamente, você tem que deixar algumas coisas de fora. No caso desse filme, é o que eu tô falando. Sei lá, eu consigo pegar 50% daquele filme ali e podia tirar dali que não ia fazer falta nenhuma. É cara andando, é cara falando, coisas nada a ver, é fazendo piadinha, não sei o quê. Então a gente não tá falando pelo que você tá falando, é uma literatura densa, né? Mas a princípio, já que ele não colocou ali, já não tá falando de uma falta de espaço. Ó, a gente não colocou essa cena aqui porque tem 3 milhões de cenas aqui muito mais importante e a porra do filme não dá pra colocar isso tudo porque é só 2 horas e meia. Beleza. Agora, o filme não passa isso pra mim. O que mais tem ali é espaço, é demora, né? Os caras estão querendo emboscar um cara ali, é 10 minutos no carro, falando besteira, não sei o quê. Então, é o que eu tô falando, dá pra cortar essas cenas inúteis aí e colocar essas cenas de preparação que você acabou de falar aí. Que é um absurdo, cara. Como assim eu tô fazendo filme pra quem já é militante? É, por exemplo, igual a minha mãe, eu tô trazendo ela pra ver a porcaria do filme pra ela entender a minha ideologia. Aí se é um filme ruim, ou qualquer um de nós que tá trazendo um irmão, um amigo, ou qualquer coisa assim, né, pra falar aí como é que era aí, ó. O cara falar, nossa, filme lixo, não sei o quê. Então, beleza, pra militância, mas tem que ser um filme bom e construído com todas as técnicas de roteiro de um filme bom, né, cara? Porque senão não adianta. Entendi. Então Olha, é igual acabou. até, cara. To- to- Vai lá, Dani. Todo mundo tinha um pouquinho de razão, né? O filme é um filme que presume uma militância, né? Ele presume a militância, né? Ele espera que exista uma militância pretensa no espectador, né? Porque você não tem nenhuma construção de personagem, é que você presume que o cara conheça. Por exemplo, você não constrói o Batman, não constrói o Superman, porque eles já estão construídos, né? Então, talvez no imaginário do Wagner Moura exista uma idealização do Marighella, né? Que talvez seria uma coisa mais panfletária, mais de manual mesmo, né? Talvez aí, agora eu vou fazer uma brincadeira, né? Talvez Marighella 2, né? Sei lá, já vai estar mais intrínseco no próprio roteiro, para quem Tinha que viu ser o um Marighella reboot, 1, né? né? Tinha que ser um reboot. É, Então, Daniel, mas é o que eu tô falando. Por exemplo, você pega o Capitão Nascimento, não tem uma construção do Capitão Nascimento. Ah, é quando ele era pequenininho, aí ele viu uma caveirinha e falou, não, quero matar gente. Não tem nada disso, né? Qual que é a construção do Capitão Nascimento? É decorrendo do filme ali. É isso que eu tô falando. Eu dei a ideia do flashback aqui porque eu sei que o Wagner Moura ele é inexperiente em cinematografia, em roteiro, né? Então seria uma saída. Agora, por exemplo, igual você falou aí do Batman, do Superman, não tem construção. Sim, não tem construção nesse sentido de como ganhou poder, não sei o quê. Mas ao longo da história é o que eu tô falando. Os problemas que vão aparecendo ali para esses personagens, você vai entendendo o que eles são, né? Você vai entendendo o código, por exemplo, do Superman. Qualquer filme de Superman que você vir, qualquer remake, você vai entender o código do Superman, que ele não mata, por que ele não mata, etc. Por quê? Porque isso é construído. Você entende. É isso que eu estou falando. Apesar de estar sendo feito para militância,
Eu acho que uma preocupação que ele deveria ter tido é de tornar vivo aquele personagem. Para mim, ele não tá vivo, né? É o que eu tô falando. Eu não senti as coisas que eu senti com o Capitão Nascimento, por exemplo, apesar de ser outra vertente, não, melhor com o Matias, né? O Matias é Ah, sensacional, cara. Quem que não gosta do Matias? sim. Tem um rapaz ali no chat ali que ele tá meio bravo ali. Ele falou assim que o filme é muito bom, um estopim para pulsar as ruas e parar de ser de esquerda de internet igual vocês. O Fernando Miller. Eu realmente eu não sirvo de base nenhuma, porque, como eu já falei, né, eu sou um professorzinho no interior do Brasil, mas o que eu posso garantir, meu querido, é que eu sou um militante 24 horas por dia, há 40 anos mais ou menos, aí, bom, 40 não, que com 5 anos eu não militava, mas com 14 eu já militava, então o que eu posso fazer é militar dando aula, militar na sala de professores, é militar em reuniões de DC que eu participei aqui, como eu fiz e como eu já fui participante de diretório de partido, é muito difícil. Então, a, infelizmente ou felizmente, a gente hoje pode militar na internet também, né? Mas não fica bravo não, porque eu, por exemplo, nem assisti o filme. Né? Isso aqui é uma crítica do filme, não é nem da história, né? Então aqui a gente está só discutindo o que achamos dos filmes e eu nem assisti o filme. Então calma, Fernando, calma, amigo, tá? Vamos trocar uma ideia só, tá? O outro Mauro ali falou que Não, Batman peraí, deixa eu agrada falar no desse geral, mas tem comentário um aí antes de você enredo falar do outro, psicológico. Daniel. Do Batman. Não, deixa eu falar só disso aqui, aí você fala do enredo. Cara, o comentário desse camarada não tem nada, não tem nem sentido. O filme é muito bom, um estopim para o povo sair na rua. Você falou perfeitamente, o povo, eu sou o povo, caralho. É que, é que você não acompanha nossas discussões no nosso canal. A gente tá falando isso há 5 anos, né? Não adianta nós aqui, né? Vamos supor, né, que a gente fala, nossa, apareceu o Fernando, ele tá certo, ele é o gênio, porque nós tudo aqui na internet, eu, Glaucio, Eduardo, professora Ana, todo mundo aqui é militantinho de computador. Mas chegou um gênio aqui, ele tá certo. Gente, amanhã, né, Daniel, todo mundo aí, né, pegar meus 50 amigos que eu tenho aqui na internet, né, lá do chat, falar, amanhã vamos nos reunir lá no centro de São Paulo, né, para fazer o que aqui? Para sair às ruas, né? Beleza. A gente se reúne lá e sai às ruas. E aí? E aí? Vai acontecer o quê? O que, que a gente vai fazer nas ruas? Vai sair quebrando tudo? Vai sair dando tiro em polícia? Fala aí pra gente. A gente vai durar quantos segundos nessa saída de rua aí sem o povo? Então, meu amigo, militância, a militância que a gente faz aqui é no sentido de esclarecimento. Quem vai fazer revolução é o povo, não é a esquerda. Isso aqui não é Cuba, né? Onde o cara chega lá com 5 revolucionários e faz uma revolução. Se fosse assim, já tinha feito, né? Que eu consigo achar 50 caras aqui, professor Denis, né? Que você tem que frear ele, porque pelo professor Denis, ele Nem sai lá na foi rua assim, quebrando tudo. nem lá Hã? foi tão fácil, nem lá foi assim. Então, Sim, sim, o canal do Nerd, Viva a Palestina, Palestina Livre, que a gente consiga chegar no fim das nossas vidas com essa bosta resolvida e com esse Estado assassino de Israel tomando seu lugar histórico, certo? Que a Palestina tenha paz. E a gente aqui tem mais é que ler e aprender, né? Porque a gente, É, infelizmente, não tem como fazer. Talvez, infelizmente, igual eu vi hoje um cara falando, infelizmente a gente aqui, a única coisa que a gente pode fazer mesmo, além de militar e de dar aula para os nossos alunos, e quem for ai, professor, falando com eles o sobre isso cara, aí, infelizmente, é votar, cara. É votar. o cara É tentar ficou. votar e peraí. criar um Estado que seja menos canalha. Achei interessante aqui o Só um comentário dele. minutinho, Eduardo. Eduardo, perdão. É que eu cortei o Daniel, que ele ia falar sobre outro comentário ali, se ele quiser falar antes, só para não Ah, perder tá o bom, pode comentário. falar. Desculpa. Não. Eu só ia falar que o rapaz fez um comentário legal aqui, ó. Ele falou assim, ó, Batman agrada no geral, mas tem um enredo psicológico que o Império deseja fixar. Pergunto, o que acham dessa linha? Eu não sei se você está perguntando em relação ao Batman e a ideia do individualismo, que o Império aí que ele tá falando, não sei se é o próprio Estados Unidos, eu não sei, mas eu gosto do Batman pra caramba, leio o Batman desde menino, então acho que a ideia é legal, mas claramente eu não seria o Batman se eu fosse um super-herói, né?
Não sei o que os caras pensam. Quanto aos roteiros, o Merlin não gosta disso, mas eu acho que o melhor Batman que teve foi o do Nolan. Então, acho que a gente precisaria ver qual que é os gostos individuais aqui. É só um corrigindo o erro que eu tive aqui, que o Guilherme está me corrigindo aqui, que é verdade. O Guilherme Veloso falou. O Clemente que dizia que resistiria armado por causa do Marighella e foi o pai de um camarada que tinha a maleta. Eu me enganei, não foi o Marighella que dizia esse negócio da maleta, não, foi o Clemente. É por isso que ele teve o Marighella. O Marighella, se eu não me engano, foi o que disse que, tipo assim, que ele não tinha arma nenhuma, ele falou pro cara, a arma tá com a polícia, você tem que ir tomar. Tipo assim. Então, é isso aí que eu confundi essas duas coisas, na verdade. Foi o Clemente que falou que esse negócio da maleta, né? Bom, e outra coisa aqui, só respondendo ao Fernando Miller, né? Pô, cara, apresenta teu grupo de guerrilha lá e convida a gente, né? Porque é muito fácil falar, chamar a gente de militante da internet, sendo que você também está na internet, né? É um sujo falando mal lavado, não faz sentido nenhum. Exatamente. Outra coisa, isso aqui me incomodou muito, realmente. Aí eu vou ter que ver a revista. Tem uma cena lá, que o Merlin lembra, da entrevista com o francês, né? Eu vou ter que ver essa entrevista fácil de encontrar aqui na internet. Eu vou tentar ler de novo essa entrevista que ele deu para esse jornalista francês, porque teve essa cena aí que me incomodou pra caramba, né? Perguntando para ele que linha de marxismo ele seguia, ele dizia que eu sou brasileiro. Eu quero ver a entrevista real, né, para dizer, para lembrar, que eu li faz tempo, não lembro, para lembrar se o Marighella disse isso mesmo, que foi dito no filme, ou se, ou se isso aí foi uma coisa criada pelo filme, né? Se foi criado pelo filme, aí nota zero pro Wagner Moura, né? Porque que frase bosta, né? Então, agora tem que olhar para ver se o Marighella disse isso mesmo. Se o Marighella disse isso mesmo, aí faz parte da história, né? Que eu não lembro dessa entrevista toda, né? Que ele fala aqui: eu gostei do filme, só achei ridículo quando o jornalista francês perguntou para ele que linha do marxismo ele seguia, e ele disse: eu sou brasileiro. Ele fala que o Marighella era marxista-leninista, de fato. Então, Eu não me importo com esse tipo de licença poética, não, porque Eu se acho ele que não foi falou um isso. negócio meio licença poética total mesmo. Mas se ele não falou isso, eu não me incomodo, porque essa frase eu sou brasileiro, obviamente, para quem está assistindo o filme, entende que ele está falando: olha, esse pessoal que está aí não é brasileiro, né? É o Bolsonaro aí entregando o nosso país para os Estados Unidos da América. Então é nesse sentido. Então, beleza, né? Se realmente ele falou eu marxista-leninista, se ele realmente falou isso aí, o Wagner Moura poderia ter colocado: eu sou marxista-leninista, eu sou brasileiro, né? Falar as duas coisas, sem problema nenhum. eu sei que tem uma resposta do Marighella, agora eu não me lembro qual é a pergunta que ele falava. Eu sou um mulato baiano, é isso que ele respondia. Eu não sei se foi essa pergunta aí e mudaram para eu sou brasileiro, né? Se foi isso, então até a licença poética não é tão ruim. Agora, se Eu, foi uma coisa de eu eu não, sou brasileiro, para ele não eu, dizer que era um marxista-leninista, eu acho uma coisa bem complicada, é porque verdade. isso aí está afastando, está querendo, tá tirando o lado esquerdista do filme, né? Tá querendo colocar o filme senso comum, né? Então talvez foi uma tentativa de fugir do panfleto, talvez, pode ter sido. Mas eu não sei se o Marighella tinha alguma linha soviética, alguma coisa assim, né? Porque eu sei, por exemplo, tem um monte de autor, o, o, o Nelson Werneck Sodré, por exemplo, que foi até professor do Zé Paulo Neto, era stalinista, né? O Luiz Carlos Prestes era stalinista. Então eu não sei qual que era a linha dele, e eu não sei se talvez o Wagner Moura ficou achando que estaria
simplório demais só falar marxista-leninista e, portanto, preferiu falar brasileiro. Né? Não sei se ele pensou que teria que desenrolar mais aí a linha ideológica do Marighella, isso poderia perder alguma coisa, né? Porque ser marxista-leninista você tá expondo um modelo revolucionário que você pensa, né? Você acredita que existe um modelo que tem que passar por uma revolução que não é direta, né? Então você tem que ter primeiro um povo que vai fazer uma revolução junto com a burguesia e depois se derrubar ela, né? Agora, isso aí às vezes fica difícil para explicar num roteiro de um filme. Então, talvez Ah, ele não, fez eu essa acho fácil, adaptação para Daniel. isso. Oi? Eu acho, desculpa, mas eu acho fácil explicar isso aí. Porque é Então, só. então ele só Eles não fez uma estavam falando adaptação toda hora mesmo. do campo ali, Revolução do Campo, não sei o quê. Ah, perdão. Desculpa, gente, eu esqueci que o Daniel não assistiu. Foi mal, um lápis aqui. Eu Não, mas eles assisti. estão falando toda hora ali de campo. Então, como é que você explica marxismo-leninismo, se ele realmente era, dentro do filme? Ele tá lá com os militantes lá conversando, e um dos caras lá fala: Olha, ô Marighella, eu acho que a gente não deve ir por esse caminho seu aí, não, cara. A gente tem que fazer X, Y, Z aqui, porque as condições materiais não sei o quê. Né? O Marighella fala: Cara, eu sou marxista-leninista, a gente vai fazer isso aqui, por causa disso, disso, disso. Acabou em 2 minutos de conversa. É isso que eu falo, cara. Eu não, me parece que é um problema mesmo do Wagner Moura ser um iniciante em roteiro, porque é 2 minutos de conversa. É só pôr um cara lá que não concorda com ele. Ah, mas esse cara não existiu. Dane-se, cara. Isso é um filme. Coloca qualquer Zé Ruelo lá. Olha, ô Marighella, a gente tem que ir por aqui. Não, não vou por aí porque eu sou marxista-leninista. Acabou. Só um minuto, tá respondida a questão. Ó, Eduardo, Ele- Eu, deixa eu achei responder aqui só uma a perguntinha entrevista. rapidinho. O Manuel Neuer ele perguntou se eu acho o canal, se a gente acha o canal hoje no mundo militar imparcial ou parcial. O cara é de direita, o cara do canal é de direita, e algumas posições eu vi que ele relativizou em relação à União Soviética. Então, eu diria que ele tende um pouquinho a defender mais os aliados da parte ocidental, deixar a União Soviética menos importante na história. No geral, é um canal bom de informação, mas ele sempre vai optar por dar informações mais relevantes ao trio ocidental da história, Estados Unidos, Inglaterra e França. Certo? Tanto que ele tem até um episódio lá que ele fala que o Churchill disse que para o Churchill a Terceira Guerra Mundial tinha que começar no dia depois que acabou a Segunda. Então, obviamente que ele está expondo aí que isso é uma parte do Churchill bem pouco conhecida, dessa fala do Churchill inteiro, inclusive, que fala que no outro dia você já tinha que ter outra guerra para derrubar a ameaça ao capitalismo que tinha naquela época, que obviamente era a União Soviética. Né? Só respondendo o Onedude, essa parte do filme eu estou lendo agora, eu achei a entrevista aqui é verdadeira, ele falou isso mesmo. Então não foi invenção do Wagner Moura, não. Está aqui a pergunta do jornalista. Em primeiro lugar, facsímile da entrevista inédita de Marighella, revista francesa. O nome da revista que ele fez foi a revista Front. O jornalista foi Conrad Detrex. Aí a pergunta é a seguinte: o senhor é maoísta? A resposta: eu sou brasileiro. Eu sou o que a prática revolucionária traçada no contexto brasileiro fez de mim. Nós seguimos nosso próprio caminho e se chegamos a pontos de vistas iguais aos de Mao, Ho Chi Minh, Fidel Castro, Che Guevara, etc., não foi pelo nosso desejo. Aí ele pergunta: o senhor tem naturalmente algumas simpatias particulares? Resposta: eu estive na China em 1963, 64. Foi o partido que me mandou para lá. Eu começava, nesta época, a contestar a sua linha e era o mais forte candidato às eleições internas do Estado de São Paulo. O partido afastou-me, portanto, por algum tempo. Na China estudei bastante a Revolução, mas se for vamos falar de inspiração, a nossa vem especialmente de Cuba e do Vietnã. A experiência cubana, para mim, foi determinante, principalmente no que concerne a organização de um grupo inicial de combatentes. Tá aí, a Isso, resposta dele isso, foi essa. isso aí, Então, foi isso a aí, verdade. só resumindo, isso é leninismo. Ponto. Certo? Todas as revoluções do século XX de esquerda foram leninistas, todas.
todas. Vietnã, China, Cuba, todas elas foram. Então, tá respondido aí. Esse Eu Sou Brasileiro só diminuiu o texto, né, na verdade. Mas é que tá dizendo só eu sou brasileiro. Eu não me lembro se no filme ele diz o restante da frase, né? Eu acho que diz, sim. Diz Se sim. for isso, não tem. Diz? De Cuba e Vietnã, tenho certeza que ele fala. Agora o resto eu não lembro. Então não tem tanto problema, não. Pior se fosse uma escolha do Wagner Moura, né? Então foi a resposta dele mesmo. Deixa eu fazer um comentário aqui, nada a ver com o assunto. Outro dia eu vi na televisão falando que o Bial disse que se ele fosse entrevistar o Lula, ele faria, só que ele teria que fazer com um polígrafo, né? Ou seja, né? Que você teria que ter algo que comprovasse uma não mentira na hora. E ele vai fazer uma entrevista hoje com o Fernando Henrique Cardoso, fazendo todo um historial, tratando ele como se fosse um rei, assim. É brincadeira um negócio desse, né? Impressionante. Pô, se eu fosse o Lula, eu falar, beleza, mas você também vai colocar um polígrafo aí. Nós dois de polígrafo. Não, pior de tudo não é Sim, isso. Pior sim. de tudo é que ele já entrevistou o Olavo de Carvalho, né? Por que ele não colocou o polígrafo no Olavo de Carvalho? Será porque o Olavo de Carvalho é um sacrossanto que não mente nunca? Deve ser, né? O Bial paga pau pra ele já faz 30 anos, né, filho? Você sacrosanto. Então, vocês vão falar mais sobre o quê? Cara, tô achando que eu vou dormir. Já estamos aqui 1h10. Tá bom, 1h11, tá bom. A gente falou mais sobre o É, filme. Eu botei no sim, título comentando o filme Marighella. Então tá bom. Então sim, faça suas considerações finais aí. Eu também vou dormir, melhor. tá. Bom, eu agradeço pela moral aí. Agradeço aí pessoal do chat que eu não conhecia. Prazer falar com vocês. Quem não conhece meu minúsculo canalzinho, se inscrevam lá, dê uma moralzinha pro tio. De vez em quando faz uns negócios legais lá. E Barba Dialética tá aí, tá? Um abraço, até na próxima oportunidade aí. Abração, Eduardo, abração, Merlin. Sim, agradecer ao Eduardo aí também, né? Foi um papo interessante. E falar pro Daniel se não vai ter a segunda parte lá dele com os professores lá falando de cultura pop, né? Tô esperando até hoje. Ah, deixa eu falar uma coisa. Então, já que você perguntou. A gente vai fazer uma live. Até inclusive depois eu queria organizar com o Eduardo também. Mas o Eduardo, eu já falei pra ele lá na tua live, o Eduardo nem leu lá o que eu escrevi. Pra ele e pro Glaucio assistir Bandidos na TV, a gente fazer uma live de Bandidos na TV. E aí eu ia chamar É uma nessa série ou um live. filme? É uma É série? um documentário que tem na Netflix sobre aqueles crimes que aconteceram aqui no Amazonas. Tá? É brasileiro, tem muita coisa lá. E aí a gente ia armar um de fazer eu, vocês dois, o Glaucio e a Ana, né? Que a Ana também assistiu. Então eu vou organizar isso aí. E com a Ana, que eu tô armando para essa semana, eu vou ver se a gente consegue fazer uma muito legal com ela sobre aborto. Né? Então, ela é uma mulher, professora comunista, né? E ela tem um certo, por ser uma pessoa erudita também nesse sentido aí, eu queria, e ela ficou muito puta com uma das coisas que a gente estava conversando aquele dia do Felipe, as posições do Felipe sobre, não com o Felipe ela ficou puta, né? Ela ficou puta com aquele tipo de posição sobre o aborto e tal, né? E eu chamei, então, a gente vai fazer sobre aborto, deve ser essa semana agora, quem quiser colar por lá, né? Vai lá e já se inscrevam lá e acompanha com a gente, que vai ser legal. E com os professores, estou só esperando o Guilherme parar. Inclusive, o Guilherme está fazendo de madrugada agora também, né? O Guilherme Rose. Para armar com ele também, ele falou para mim esperar, mas a gente vai fazer uma junto. Tá bom? Valeu, galera. Boa noite aí, boa semana, até mais.
Ô, Daniel, quando você tiver o dia, se você puder me avisar fazendo um favor, porque aí eu já preparo pra fazer a chamar lá pra gente ir lá também. Sim, sim. Eu vou falar com ela amanhã cedo e a gente já arma. Não, não tem pressa não. O dia que você ficar sabendo disso, me avisa lá no Face, fazendo um favor. Beleza. Bom, agradeço todo mundo aí. Desculpa aí alguns erros que eu cometi, né? Eu também sou péssimo para comentar filme, que eu não lembro o nome dos personagens, né? Mas é complicado mesmo. Mas, enfim, eu cometi um pequeno erro aí, né? Que ela falou aquela frase que eu disse no começo da live, foi, na verdade, o Cremente, né? Que era um dos líderes lá da LN, companheiro do Marighella. Então, tem esse erro aí. No caso aqui, o Onidude falou que o Marighella só diz que é brasileiro, então eu acho que isso é muito complicado, porque passa uma questão, simplesmente, ficou meio vazio, né? No sentido que ele deveria focar mais também, contar o resto, pelo menos o outro trecho da entrevista, ficar mais completo aí. Mas, enfim, aí eu acho que vocês devem ver o filme, eu recomendo, que eu gostei do filme, entendeu? Mas o mais importante é vocês lerem o livro, a biografia do Marighella de Mário Magalhães, que vai contar a história toda dele. Realmente, se for no sentido de detalhes, o filme não é muito grande nesse sentido aí. Agradeço a todo mundo, vou colocar os canais do Merlin das Trevas e do Barba Dialética na descrição para o pessoal do canal se inscrever no canal deles também. Agradeço a todo mundo e obrigado a todo mundo que assistiu meus vídeos. E quem é novo aqui, está assistindo pela primeira vez o canal, se inscreva aí no canal, que aqui eu trago muita notícia sobre guerras e conflitos internacionais. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Boa noite aí.